E aí, pessoal, tudo bem? Como a gente conversou na última aula, eu resolvi gravar esse vídeo aqui, passando passo a passo do que foi feito em aula, para vocês tentarem reproduzir aí. Muitas pessoas já tiveram problemas logo no começo, na hora de extrair o arquivo, e por isso já não conseguiam abrir o projeto certinho no R. Então, agora eu vou ensinar bem do comecinho até a parte do tratamento de dados, que é onde a gente parou na aula passada. E vamos ver se vocês conseguem. Se não conseguir, me manda uma mensagem, um e-mail aí que a gente conversa, eu explico para vocês. Mas assim, nós vamos usar esse arquivo aqui, aula-rcc0219. Ele vai estar zipado. Eu vou colocar nas disciplinas e na descrição do vídeo aqui. E enfim, vocês vão baixar ele aqui na área de trabalho. E a primeira coisa que vocês vão fazer é extrair esse zip da pasta. Vocês vão clicar com o botão direito, procurar aqui, extrair aqui e clicar. Ele extraiu já e abriu aqui. No de vocês vai estar um pouco diferente, porque acho que a maioria de vocês usa o Windows. Mas não é muita coisa diferente. No máximo vocês vão clicar, de 2 cliques, ele vai abrir como se fosse uma pasta normal. E vai ter algum botão extrair aí em cima. Mas enfim, vocês vão extrair, eu extraí aqui na área de trabalho mesmo. Vai abrir a pasta, 2 cliques. E vai estar aqui o que a gente vai usar na aula hoje. O que é isso aqui? Esse aqui é o projeto que nós criamos. Esse aqui é o arquivo que nós vamos importar e tratar. Que no caso é o arquivo que vocês responderam, a pesquisa que o Davi mandou para vocês. Aqui são os exemplos de base de dados para vocês treinarem. Aqui são os códigos da última aula, da aula anterior ainda, né? Que nós fizemos já. Essa é a planilha que o Davi mandou para vocês, né? Que vocês responderam a pesquisa. E aqui é onde a gente vai salvar a pasta final, o arquivo final, né? Então, primeiro de tudo, a gente vai dar 2 cliques aqui no RProj. E ele vai abrir o R. Olha lá, ele abriu aqui. Um pouco devagar, mas vai. E esse aqui é o R. O meu ele tá escuro porque eu selecionei o tema escuro dele, mas vocês fazem como vocês quiserem. Para escolher o tema, vocês vêm em Tools aqui em cima, opções globais. Aqui também desmarquem essas opções. No de vocês provavelmente vai estar marcado. Esses Restore Most Recently, Opened Project at Startup, porque isso aqui é para o R carregar o último projeto. Quando vocês abrirem um RStudio, ele carrega automaticamente o último projeto e não é legal. É bom vocês abrirem um RStudio e ele abrir vazio. Isso aqui também vocês não precisam. Aqui é para ele guardar informações do seu projeto, os códigos que você abriu nele, junto com esse histórico. Ele guarda também informações do ambiente aqui, que também não é legal. Quando você abrir o RI, se você deixar essa opção marcada, sempre que você abrir o RProj aqui, ele vai carregar já um ambiente, mas isso não é legal. O legal é vocês abrirem um RProj e ele tá vazio assim, certo? É... Aqui no code vocês vão marcar usar pipe nativo, que depois a gente vai usar lá na frente. O que mais que tem aqui para marcar? Aqui, Rainbow Parênteses. Deixa ela selecionada porque o que essa opção faz?
Quando você abrir um parênteses, ele vai abrir com uma cor específica dele. Porque isso facilita muito, porque vai chegar uma hora que você vai abrir muitos parênteses e você vai ter que fechar eles. E sabendo as cores deles, fica mais fácil de você se localizar ali para fechar bonitinho e não dar erro no seu código. Aparência, aqui vocês escolhem as que vocês mais gostarem. Eu escolhi o modo Drácula. Aqui eu vou mudar essa fonte, eu vou pôr uma mais normal. Aqui, para vocês verem melhor os caracteres. Aplicar. Ele vai dar uma reinicializadinha na interface. E foi. Então, agora a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui, importação e tratamento, clicar, e ele já abriu aqui. Detalhe, eu tô já começando assim, não tô explicando cada área aqui, porque nós já explicamos lá na primeira aula, no presencial, e tem uns slides que eu passei, acho que dá para entender, mas no decorrer da aula aqui eu vou mencionando de novo. Bom, de forma geral, esse quadrado aqui é onde ficam os scripts, os textos do código. Aqui embaixo é onde o código vai rodar. Aqui é o ambiente, quando você carregar uma variável nova, é aqui que ela vai ficar, alguma planilha nova é aqui que ela vai ficar. E aqui embaixo são os arquivos, a pasta do seu projeto. Como eu falei lá na primeira aula, todo projeto, todos os arquivos do projeto tem que ficar dentro da pasta do projeto. Não usem arquivos de fora. Vai usar uma planilha, copia essa planilha, cola ela na pasta Data.raw dentro do projeto, certo? Aqui são os gráficos quando a gente plotar. Aqui ficam os pacotes que nós temos importados no R já. Quando ele está marcado aqui é porque ele já está carregado. Ajuda é quando você digitar aqui, por exemplo, interrogação dplyr, que é um pacote que a gente usa bastante. Ele abre aqui um manualzinho do dplyr, certo? Viewer, aqui é quando a gente cria um gráfico interativo, algum mapa que você quer ampliar, quer alterar com clique, ele aparece aqui. Presentation, de vocês talvez não tenha, mas é quando você cria uma apresentação, tipo um PowerPoint. Aqui ele já vai exibindo, usando Markdown, o quarto. Enfim, vamos para o script. Ok, esse cabeçalho aqui para o script é um resuminho do que a gente vai fazer, importar e tratar os dados. Para rodar esse script, a gente vai precisar desses pacotes aqui. Como que eu instalo esses pacotes aqui? Eu digito Ctrl e Enter e ele vai instalar. Eu lembro que algum de vocês deu o erro no pacote RTools. Depois eu dou uma procuradinha para ver o que é, ainda não fiz isso. Mas vocês já podem aproveitar também e jogar isso no Google. O que é esse erro que apareceu aqui, que não deixou você instalar o pacote? Porque boa parte da programação é justamente saber usar o Google. A gente usa muito o Google, não tem todo dia, sempre tem alguma coisa que eu preciso fazer, eu esqueci ou eu não sei mesmo. E vai no Google e alguém já teve esse seu problema, pode ter certeza. Alguém já teve antes de você e resolveu. Mas enfim, então vocês clicam aqui em qualquer lugar da linha, ele vai rodar a linha. Ctrl Enter, ele vai instalar os pacotes. Eu não vou instalar aqui, porque eu já tenho. Como eu disse, é só uma vez. Vou até marcar aqui. Só rodar essa linha a primeira vez. Aqui também a hashtag significa que é um comentário. O R não lê nada que tenha da hashtag para a direita.
aqui a gente vai chamar os pacotes agora. Tem duas formas de a gente chamar os pacotes, dando library, que ele vai carregar todas as funções do pacote, ou usando o formato dois pontos, igual tá aqui embaixo, que daí eu só uso a função que eu quiser. Aqui eu chamo ele uma vez e não preciso mais, eu posso usar todas as funções desse pacote até eu fechar o R. Quando eu abrir de novo o R, eu tenho que chamar de novo, mas geralmente é uma vez só. É só uma vez por projeto aí que você está usando. Eu prefiro usar no formato de dois pontos, por quê? Porque eu sei de onde que está vindo essa função. Se eu for usar muitas funções e muitos pacotes, vai chegar uma hora que eu vou ficar perdido. E assim também eu acho que fica mais didático para vocês entenderem que a função read xlsx está dentro do pacote read Excel. Enfim, podem rodar isso aqui, Ctrl Enter, ele vai instalar, mas aqui não vai ser necessário. Vai ter um caso de um pacote que ele tem um conflito com R ainda, que precisa ser nesse formato, mas geralmente não, geralmente é até preferível que seja assim. Como que eu fiz isso aqui? Aqui a gente vai importar o arquivo, né, que vocês responderam, a pesquisa. Eu vou dar um nome para ela primeiro de tudo, né? Aí eu vou usar o sinal de menor e tracinho, que ele significa atribuição. E aqui é o valor que eu vou atribuir para esse nome de pesquisa aluno. Eu vou digitar read Excel, read underline xlsx. Ele já vai abrir os parênteses sozinho. Eu vou dar aspas. Quando eu der aspas aqui, ele já vai entender que é um caminho. Então, se eu der tab, ele já aparece todas as pastas do projeto. Aí eu clico aqui em Data Raw, ele já preencheu aqui. Eu dou tab de novo, ele já preencheu com um único arquivo que tem dentro dessa pasta. Se tivesse mais arquivos dentro dessa pasta, ele ia dar uma lista e vocês iam escolher qual vocês querem. Enfim, agora dá um Ctrl Enter e tá aqui, ó. Ele já importou o survey aluno, foram 51 respostas, né? 51 observações, 51 linhas e 50 variáveis. Aqui variáveis são as perguntas. Se você clicar aqui em cima, ele já abre bonitinho aqui pra gente ver. Só que o que acontece que a gente já vê de cara? Os nomes das perguntas estão muito grandes. A gente precisa reduzir isso e deixar eles padronizados. Como esses padronizados, os nomes eles não podem ter espaço e nem caracteres especiais. E também é preferível que não tenham letras maiúsculas letras maiúsculas, seja só minúsculo, separado por underline, certo? Aqui já dá pra gente ver, aqui vocês responderam, a gente vê que tem bastante NA, e aqui a gente vai fazer com esses NAs depois. Pode fechar aqui. Essa função glimpse, ela vai dar um resumo pra gente. É basicamente o que a gente viu ali, mas resumido. Só que o que acontece? Como os nomes aqui estão muito grandes, ele não exibe parte das respostas. Mas o que já dá pra gente ver aqui? 51 linhas, 57 colunas, uma coluna no formato de data, coluna double aqui em formato numérico, e CHR é formato caractere, que é formato texto. Então, primeiro de tudo, a gente vai tratar esse nome. Como esses nomes eles não seguem um padrão, os nomes das colunas não seguem um padrão, a gente vai ter que tratar um a um. Mas, se eles seguissem um padrão, o R tem funções aí que você pode alterar só o começo do nome, só o fim, manter uma palavra específica, excluir uma palavra específica. E tem essa função janitor clean names aqui, que ela serve para padronizar os nomes. O que ela faz? Ela já deixa tudo em minúsculo, remove acentuação, remove cedilha, caractere especial e troca o espaço por underline, que é o formato ideal que tem que ficar
do jeito que eu coloquei aqui, por exemplo, tipo, underline entidade, underline estudantil. Que na pergunta original é: você pertence a alguma entidade estudantil? Qual? Então, os nomes aqui já ficam mais resumidos, as respostas também eles já são meio que autoexplicativos. Não tem. Então, eu nem criei um dicionário para eles agora, mas recomendo que vocês criem um dicionário até para padronizar as respostas depois. E como que eu tirei esse nome? Eu usei a função names, o R tem a função names, que ela serve para exibir o nome das colunas de um data frame. Então eu digito names, abro e fecho parênteses, e dentro desses parênteses eu coloco o nome do data frame e da planilha aqui que eu quero ver. Ctrl Enter e ó, ele apareceu aqui embaixo. São todos esses nomes. Então o que eu quero fazer? Eu quero atribuir valor para cada um desses nomes. Então eu uso sinal de menor e tracinho. E como é mais de um valor, eu vou usar aqui o formato C e abro e fecha parênteses. Como são textos, eu vou colocar entre aspas, cada um deles vai ficar entre aspas, aspas duplas, e separado por vírgula. Então, aqui no caso, eu fiz manualmente, tem aí as 57 variáveis aqui. Então, data e hora, ele vai substituir aqui o carimbo de data e hora. Altura, ele vai substituir qual sua altura. N calçado, ele vai substituir qual o número do seu calçado e assim por diante. Ele vai pegar na ordem que está aqui e vai trocar aqui embaixo. Quer ver? Ctrl Enter. Ele já trocou. Ctrl Enter de novo. Ó, aqui. É o mesmo comando que eu usei, o glimpse. E ele, aqui a gente já dá para ver um resumo das respostas, né? Altura: 1,58 m, 1,60 m, 1,67 m, 1,81 m. N calçado é o número do calçado, 38, 36. Já fez cirurgia? Sim, sim, não. A gente já dá para dar uma olhada nas respostas aqui. Outra forma de fazer isso é com o STR, certo? É bem parecida a resposta. Ele já mostra em formato de table, que é tipo um data frame. 51 respostas, 57 colunas, caracteres, enfim. Já dá pra gente ver como que tá ficando. Agora, pra gente tratar dados, uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender é como selecionar uma coluna. Depois a gente vai aprender a filtrar essa coluna e depois a agrupar valores dessa coluna. Como eu já falei outras vezes também, acho que eu estou até me repetindo muito aqui, mas na programação existem várias formas de você fazer a mesma coisa. No R aqui não vai ser diferente, então aqui eu vou ensinar para vocês 4 formas de selecionar uma coluna. Usando o R base, a gente vai usar esse formato aqui, que é o nome do data frame que a gente quer transformar, que a gente quer selecionar, e a gente vai pôr os colchetes na frente. O que significam esses colchetes na frente? Que a gente vai extrair alguma informação deles. O R ele trabalha no formato linha, coluna. Então, o que está antes da vírgula, ele lê como linha. O que está depois da vírgula, ele lê como coluna. Eu vou até pôr aqui um exemplozinho aqui, linha, coluna. Então, o que eu quis dizer, quando eu não coloco nada, ele entende que são todos. Então, eu não marquei nenhuma linha, porque eu vou querer todas as linhas, vírgula, e marquei as colunas de 1 a 25. O que ele vai fazer? Ele vai pegar da primeira coluna até a 25, todas as linhas. O que eu posso fazer aqui é, por exemplo, metade pesquisa e atribuo esse valor aqui para uma nova variável, que vai ser um data frame,
chamado metade pesquisa. Nova variável não, novo objeto, né? Variável é outra coisa. Dou Ctrl Enter e tá aqui, ó. Ele já separou 25, certo? Se eu quisesse, eu vou apagar aqui porque não precisa. Ah, inclusive se eu quiser remover aqui individualmente não, só um dos data frames aqui, eu digito aqui, pode ser no console ou no script, remove, abre e fecha parênteses, e o nome do objeto ali que eu quero excluir. E aqui, excluir, foi, certo? Se eu quisesse específicos, colunas específicas, o que eu faria? Eu colocaria C, abre parênteses, e os números das colunas que eu quero, separados sempre por vírgula. Como são números, não precisam de aspas. Aqui então, se eu quiser específico, mas eu não sei o número, inclusive às vezes não é nem muito boa prática usar número, é mais o nome que fica mais visível para quem está lendo o código. É só digitar C, entre aspas, e o nome das colunas que eu quero. Aqui no caso eu selecionei só duas, que é se você frequenta o Bandeja e o ano que você entrou na USP. Dou Ctrl Enter e tá aqui, ó. 51 linhas, as duas colunas. E a gente já pode ver, se eu quiser, eu posso selecionar, sei lá, as 10 primeiras linhas. E tá aqui, as 10 primeiras respostas são essas aqui. Certo? Outra forma de fazer isso é usando o pacote dplyr com a função select. O que é isso aqui? Isso aqui é o pipe que eu comentei no começo do vídeo para vocês marcarem. O que é o pipe? Ele vai permitir que eu use várias funções em cadeia, como se fosse pipe vem de encanamento mesmo, que ele vai ligando uma função na outra, ele vai seguir uma ordem. Então aqui eu coloquei o data frame que eu vou usar, coloquei o pipe e a função. Então ele já vai entender que essa função vai ser aplicada a esse data frame. Eu poderia usar mais funções, mais para frente vocês vão ver até, colocando outro pipe aqui, enter, e a outra função, por exemplo, filter, certo? Mais para frente a gente usa isso, mas só para vocês verem. Enfim, vocês vão dar um dplyr, dois pontos, select. Lembrando que se vocês já carregaram lá em cima o pacote dplyr usando o library, ele não precisa estar aqui nesse formato, ele pode ser só o select, assim. Mas enfim, vamos rodar aqui. E a mesma coisa, o mesmo resultado perfeito. 51 linhas e as primeiras 25 colunas. Aqui embaixo a mesma coisa. Aqui eu fiz algo diferente, eu não selecionei colunas específicas. Eu selecionei do bandejão até o ano de ingresso USP. Olha, e tem todo esse intervalo aqui. Se eu quisesse específico, vírgula, Ctrl Enter, só seleciono as duas. Com 2 pontos, ele pega toda essa sequência de valores, certo? Tudo intervalo, né? Eu estou fazendo alterações e já estou salvando. Eu não lembro se comentei com vocês, mas para salvar o script, ou vocês clicam aqui no disquetezinho, ou vocês dão Ctrl S que ele salva, beleza? Agora a gente vai entrar na função filter, nós vamos filtrar o valor de uma coluna. Como que a gente faz isso? Digito o data frame que eu quero trabalhar, coloco o pipe para indicar que eu vou aplicar uma função nele, e coloco a função, no caso o filter. O filter ele serve para filtrar valores de uma determinada coluna ou mais de uma coluna. Por exemplo, aqui eu quero filtrar somente quem respondeu o que trabalha. Seleciono aqui, do Ctrl Enter, aqui. A gente já vê que as respostas caíram para
20 linhas, ou seja, só 20 pessoas da sala que trabalham. Se eu quisesse as que não trabalham, eu poderia usar o sinal de diferente, que é exclamação igual. Então aqui ele vai pegar todas as respostas diferentes de sim. E dou Ctrl Enter. Aqui, 31 pessoas não trabalham. Óbvio, do mesmo jeito, eu poderia pegar aqui e digitar igual a não, certo? O que eu posso fazer também? Eu posso dar condições para esse filtro. Ou seja, eu quero pegar as pessoas que trabalham e tenha altura maior ou igual a 1,67. Aí eu rodo esse código e tá aqui. 14 pessoas da sala trabalham e tem altura maior ou igual a 1,67. Eu posso digitar aqui, menor ou igual, e a mesma coisa. Eu estou selecionando aqui esse trecho do código, porque se eu só digitar em cima e der Ctrl Enter, ele vai rodar tudo isso daqui. Então, quando eu seleciono, ele só roda o que eu selecionei, beleza? Aí, ó. Das 6 pessoas da sala trabalham e tem menos de 1,67, certo? E se eu quisesse uma operação com ou, por exemplo? Vou pôr aqui entre parênteses. Lembrem sempre de fechar parênteses, por isso que é importante estar coloridinho aqui. Acho que nesse tema que eu estou usando ele não fica tão colorido, mas em outros temas ele até fica mais. Aqui então eu quero pegar pessoas que têm altura menor ou igual a 67, ou essa barra reta igual do pipe significa ou. A altura maior ou igual a 1,85. Aí o que ele vai pegar? Vai pegar as pessoas que trabalham. Trabalha com contabilidade, no caso, né? Nessas trabalham com contabilidade. E são menores de 1,67 e maiores ou iguais a 1,85. Nesse intervalo de altura, ele não vai pegar. Dou Ctrl Enter e tá aqui. 9 pessoas que trabalham com contabilidade ou tem menos ou igual a 1,67 ou são maiores ou iguais a 1,85 de altura. Beleza? Eu vou pôr aqui igual a ou e o E igual a E. E vocês vão separando por parênteses para determinar essas condições. Porque se eu deixar sem parênteses, ele pode entender, o R pode entender errado, certo? E o que eu fiz aqui? Agora, eu vou apagar esse... Vou deixar como comentário, na verdade. Aqui na frente. Só para vocês verem de exemplo aí, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu quero saber quantas horas por semana quem trabalha com contabilidade trabalha aí. Então, eu vou usar o group by. E aqui a gente roda e ele agrupa os valores. Quando eu dou esse count, ele agrupa e conta as quantidades de pessoas que deram aquela resposta. Então, é isso aqui. Das pessoas que trabalham com contabilidade, 9 trabalham de 20 a 30 horas, 3 trabalham de 31 a 40 horas, 4 trabalham acima de 40 horas, já considerado hora extra, hein? Uma trabalha menos de 20 horas e 3 pessoas que trabalham com contabilidade não trabalham. Simples assim.
Vocês também podem brincar com esse group by, vocês podem dar uma vírgula aqui e acrescentar outro valor que vocês querem agrupar. Aí vocês vão brincando aí e contando. Essa função adorn totals do pacote janitor, ela serve para dar um resuminho no final. Serve para a gente conferir quantas respostas tiveram. Ó, ela adicionou aqui um total, 20 respostas, o que bate aqui com a quantidade de pessoas que responderam sim, né? Tá certo? Agora a gente vai aprender a agrupar os valores. É a mesma coisa que eu já fiz aqui em cima, eu já mostrei, mas aqui eu agrupei mais de um valor. Ou seja, eu agrupei as pessoas que trabalham com contabilidade, eu não filtrei das que trabalham e não trabalham com contabilidade, e quantas horas elas trabalham. E fiz a conta. Ele separa aqui, ó, por ordem que a gente colocou aqui em cima. Primeiro agrupamento, total é o trabalho contábil. Segundo agrupamento, horas de trabalho por semana. Tá aqui. E como eu dei o count, ele dá o N, que é o somatório da quantidade de respostas. Então, ele deu não trabalha com contabilidade, trabalha de 20 a 30 horas, são 5 pessoas. Não trabalha com contabilidade, mas trabalham de 31 a 40 horas, foram 2 pessoas. Não trabalham com contabilidade e não trabalham com mais nada, só estudam, 21 pessoas. E o mesmo para o sim, que a gente já viu, que inclusive pessoas que trabalham com contabilidade e não trabalham. Agora a gente vai aprender a separar os valores de uma coluna. Trabalhar com hora no R é um pouquinho mais complexo, não muito mais, mas um pouquinho. Mas então só vou dar um resumo para vocês agora, e mais para frente a gente vai aprendendo no decorrer do curso aí. Belezinha? Enfim, tudo que eu fiz agora, vocês podem ver que ele só apareceu aqui embaixo. Eu não atribuí isso a um data frame. Foram só informações que eu quis dar uma olhada para ver o que eu posso extrair daí de informação. Só para ver o que tem na base, o que ela me responde. É o que a gente chama de data mining, né? Que a gente minera informação de uma base de dados. E agora eu já vou começar o tratamento do dado, certo? Eu já vou começar a alterar essa base para ficar de um formato que fique fácil de eu ler e que eu possa extrair mais informações. Então, eu já vou atribuir essa base, essas alterações para a base. Aqui eu usei o mesmo nome, então ele vai substituir a que eu já tenho. Se eu quiser, eu posso criar uma base 2 aqui, e ele vai atribuir essas alterações na segunda base. E depois vocês passam para a original, por exemplo, um teste aí. Por quê? Porque se eu atribuir de cara já para a base original aqui e tiver alguma coisa errada, eu vou ter que rodar todo o script de novo. Então, às vezes, vale mais a pena eu digitar um 2 aqui, ver se essas alterações dão certo. Se não derem, eu vou acertando. Se derem, beleza. Eu apago aqui e atribuo o valor certo para esse data frame. E depois eu só removo aquele que ficou a mais ali, o data frame de testes. É tranquilo adicionar e remover, não importa. Só não pode deixar muito poluído aqui. Muitos testes aqui, porque vai chegar uma hora que você vai se confundir e não vai saber o que você está, em qual deles que você está trabalhando. Mas enfim, então o que a gente vai fazer aqui agora, para transformar o data frame, a gente usa essa função chamada mutate, que também é do pacote do dplyr, certo? Então, chamei o data frame, indiquei que vou aplicar uma função nele, e dentro dessa função eu vou aplicar mais funções aqui, certo? Eu vou transformar a função data no formato ano, mês e dia, usando a função LibreDate. Para isso, eu vou ter que usar a função asDate. Pode ver que aqui a gente já está começando a usar muito um parênteses dentro do outro. Então, mais
um sinal aí para vocês deixarem aquela funçãozinha marcada que ajuda bastante. Como que a gente lê essa parte aqui? É sempre do meio para fora. Então aqui eu vou pegar a coluna data, o R já vai entender que essa coluna data vem desse data frame por causa do pipe. Vou transformar ela no formato asDate. E depois que eu transformar no formato asDate, eu vou extrair o ano, o mês e o dia. Vai ficar na. Aí eu vou criar uma coluna chamada data. E nessa coluna aqui, data hora, também tem a hora. Então a gente vai extrair a hora aqui. Eu posso usar o formato de remover, no caso, algumas letras. Eu vou usar esse tr sub, que é substring, né? Do pacote stringr. E o que significa isso aqui? Significa que ele vai pegar da 12ª posição até o fim, certo? Ele vai começar a pegar as letras, as strings, da 12ª posição até o fim. Por exemplo, aqui, ó, na coluna data hora, aqui vão ter 12 caracteres, né? E ele vai começar a pegar do 12º até o fim, que no caso são as horas. Beleza? Dessa coluna, e ele vai atribuir para uma coluna nova chamada hora. Outra forma de fazer isso é usando o pacote LibreDate de novo e a função HMS, hora, minuto e segundo. E quando você cria uma coluna nova, o R ele automaticamente joga para o final do data frame. Só que eu não quero isso. Eu quero que essa coluna ela fique no começo já. Ela fique na frente da coluna original, que é data hora. Como que eu faço isso? Uso de novo a função select, digito aqui as colunas que eu quero pegar e coloco esse everything na frente. Esse everything, o R já vai entender que são todas as outras colunas. Então ele vai pegar na sequência data, hora e todo o resto na mesma hora original, na mesma sequência original, certo? Dou um Ctrl Enter aqui, ele rodou, a gente clica aqui, a gente já pode ver que de 57 colunas foi para 59. E tá aqui, ó, data hora, a data separada e a hora separada aqui. E depois, seguindo a mesma sequência de antes, altura, calçado, peso, cirurgia, blá blá blá. Belezinha? Salvar aqui. E aqui são algumas operações que dá pra gente fazer agora usando data e hora. Tem a função max, que pega o maior valor daquela coluna, e a função mínimo, min, no caso, que pega o valor mínimo da coluna. Como aqui eu não estou usando o pipe, a gente seleciona as colunas dessa forma. Digito o nome do data frame, o cifrão e a coluna que eu quero. Se eu só rodar isso daqui, ele vai pegar a coluna inteira, como se fosse um vetor. E se eu digitar esse vetor dentro da função max, ele pega só o maior valor, ou seja, a pessoa que respondeu mais tarde esse questionário respondeu às 9 horas da manhã do dia 22/8. E a pessoa que respondeu mais cedo, a primeira resposta foi às 8 horas da manhã do dia 17 de agosto de 2022. E aqui o que eu fiz? Eu subtraí o máximo do mínimo para a gente pegar esse intervalo. E tá aqui. O intervalo entre a primeira resposta e a última foi de 5,01 dias. Se eu quiser só as datas, eu uso só a função data. Foram só 5 dias, né? Ele não considerou as horas. E aqui, se eu quiser só as horas, foram 13 horas aí. Ah, não, aqui no caso ele pegou. Como eu não tenho o dia, eu não estou considerando a coluna da data dia,
ele pegou só o intervalo de horas. Então, quem respondeu mais cedo, quem respondeu à tarde. Foi um intervalo de 13 horas de diferença, mas no caso, sem considerar o dia, né? Enfim, só para vocês verem aí um pouco como que funciona. Agora a gente vai começar a tirar algumas estatísticas aí das respostas, certo? A primeira estatística a gente vai pegar das variáveis numéricas. Aqui vem aquele pacote que a gente tem que usar nesse formato library. Porque a gente vai usar essa função chamada where, só que o where do tidyselect ele tem um conflito com o where base do R e ele não deixa você rodar usando dois pontos, dois pontos. O pessoal do pacote e o pessoal do R já falaram que vão arrumar isso nas próximas versões, mas ainda não saiu. Dito aqui, interrogação where, ele já aparece que a função where está no pacote tidyselect, aqui no cantinho aqui embaixo. Aí aqui também tem exemplos de como ele funciona, como você pode usar. Enfim, a gente vai... Só aqui que a gente vai usar essa função, depois a gente não vai mais usar. Eu acho, eu não lembro. Acho que é só. Então, eu digito DataFrame, indico ele que eu vou usar alguma função. Eu usei a função de selecionar coluna, só que aqui eu vou falar qual coluna eu quero selecionar. Eu quero só as numéricas, as que contêm variáveis numéricas. Então eu coloco onde e o isDouble. Como eu falei para vocês, o double ela significa que a coluna, formato double significa que a coluna é numérica. Então se eu rodar só isso daqui, ó, primeiro eu preciso rodar o tidyselect, carregou aqui a biblioteca, aí agora vou rodar isso daqui. Ele selecionou só as numéricas, que são data e hora, data, hora, altura, calçado e o ano de ingresso USP. Como vocês podem ver, tem outras colunas, não sei se vocês já perceberam, que elas poderiam ser só ser numéricas também. Por exemplo, a quantidade de livros que vocês leem em um ano. Depois a gente vai tratar elas como numérica, vamos deixar ela numérica, mas ela não está numérica, ela tá como caractere. Por que ela está como caractere? Porque vocês também colocaram letras na resposta. Por exemplo, eu leio 10 livros por ano. Isso já faz com que o R entenda que é formato texto a coluna toda. Então a gente vai precisar depois transformar ela em formato numérico. Mas por enquanto, para a gente continuar aqui vendo um pouco da estatística descritiva, a gente ainda não vai fazer isso. Agora eu vou usar a função summary, que ela dá um resumo das respostas, da estatística descritiva mesmo, que são os quartis, média e mediana. Eu acho que o David já falou disso com vocês, a interpretação vocês fazem depois, mas aqui ó, a gente já vê, por exemplo, que a pessoa mais baixa da sala tem 1,50 m e a mais alta tem 1,93 m. A altura média da sala é 1,72 m. O que dá pra gente ver aqui também é a importância de tratar os dados ao invés de só ir aplicando eles. Por exemplo, no ano de ingresso USP, alguém colocou 19. E o que isso impacta na nossa análise? Podem ver que a média já foi lá para baixo. Foi 1982. Então a gente precisa alterar esse valor depois para a média dar certo, né? Aqui no caso a gente sabe que a pessoa quis dizer 2019, mas se a gente não soubesse, a gente ia ter que pensar numa estratégia aí de adequar esse dado. Remover a informação, pôr aí um valor médio, enfim, cada situação é uma situação diferente. Agora, o que a gente precisa ver agora? A gente precisa ver um resumo das respostas categóricas aí dos textos, né? E como que a gente faz isso? Seleciona aqui
a base de dados, põe no pipe, seleciona uma variável que a gente quer agrupar as respostas, conta quantas respostas foram dadas. Por exemplo, aqui eu quis pegar só, agrupar as pessoas que têm animais domésticos e contei quantas respostas tiveram. Então, o que eu fiz? 24 pessoas têm cachorro, 8 pessoas têm gato, 16 pessoas não têm animal de estimação, 2 têm algum outro e uma tem um passarinho de estimação. Essa função arrange, ela serve para ordenar os dados. No caso, eu coloquei ele para ordenar de ordem crescente a coluna N. Isso vai facilitar a nossa visualização aqui, ó. Do 1, que é passarinho, até o 24, que é cachorro. E aqui é função total. Só que qual que é o problema disso aqui? Aqui a gente usou uma função e ele já aplicou para o dataframe todo, certo? Aqui, se a gente fosse fazer, o que a gente ia ter que fazer? Ir substituindo coluna por coluna aqui no lugar do animais domésticos, ou seja, ia dar um Ctrl C, Ctrl V, muda o nome aqui. Vamos ver alguma outra. Estética. Por exemplo, e apareceu aqui o resumo. Só que, cara, são 59 variáveis aí. Pra gente copiar e colar vai ser muita coisa. Vai funcionar, mas a gente precisa pensar em algo que otimize isso. E o que pode ser? A gente vai criar uma função. A gente vai transformar isso aí numa função, que como a gente já viu é um conjunto de códigos, que para eu não ter que replicar esse trecho de código toda vez que eu for usar ele, eu só replico a função, certo? Então, essa função vai ser, eu chamei ela de resumo categórica, eu dei esse nome aqui. Coloquei o sinal de atribuição e usei a função função. Dentro da função função, a gente coloca os argumentos, os parâmetros que a gente vai dar para essa função, que no caso são data, pode ser a base de dados, e var, que é de variável. Como aqui é simples, a gente só vai selecionar a base de dados que a gente está usando, que é a serve aluno, e a variável a gente vai dizer depois para ela também. Então, eu só substituí disso aqui de cima, ó, eu só substituí a base e a variável. A variável, quando a gente vai colocar ela em função, a gente tem que pôr nesse formato aqui, ó, chaves, chaves. Por quê? Porque depois ela vai ser substituída pelo valor que eu colocar aqui. Dou aqui um Ctrl Enter. Ó, a gente já vê que ela apareceu aqui, funções, resumo, categoria, certo? E como que eu uso ela agora? Ao invés de eu digitar tudo isso que está aqui em cima, eu posso resumir em uma linha só. Como eu criei essa função, tem que colocar ela entre parênteses. Aí a base, o data, vai ser a serve aluno, vírgula, a coluna que eu quero. Estética. Dou Ctrl Enter, apareceu aqui. Vejam que se eu fosse dar Ctrl C, Ctrl V, aqui eu ia dar Ctrl C, Ctrl V de 5 linhas. Eu já reduzi para uma e já fica mais organizado. Outra vantagem de usar uma função assim. Por exemplo, eu repliquei esse trecho aqui para 60 colunas. Na última, eu percebi que tá errado. Aqui não é para ser N, é para ser o nome da variável aqui, que é organizar por ordem alfabética. Cara, você vai ter que ir código por código a 60 vezes e alterar um por um. Se eu usar uma função, não. Eu só altero aqui dentro, rodo a função de novo e quando eu rodar aqui, ele já vai sair certo em todas. Eu só vou alterar uma vez e ele já vai valer para
para todas as vezes que eu rodar o código, certo? Óbvio, em alguns casos você pode usar o Ctrl F, ele funciona normal, igual o Word, para substituir valores aqui. Mas, enfim, o ideal é vocês usarem uma função que daí, sempre que vocês forem replicar um trecho de código, usar a função, porque se precisar de alguma alteração, fica bem mais simples, bem mais fácil. Como eu comentei também aí na aula, a função sempre tem que ter um nome, a função, o objeto que for, sempre tem que ser nomeado com o que ele faz. Outra coisa, cada função ela tem que ter um objetivo, uma finalidade só. Eu posso aqui colocar para ela fazer várias coisas, mas o ideal, de acordo com um guia aí de boas maneiras, é cada função ter uma função só. Ela vai fazer só uma atividade aí. Que no caso vai ser apresentar o resumo das variáveis categóricas, por isso eu chamei de resumo categórica. E, enfim, mas ainda assim, puta, eu tenho que dar Ctrl C, Ctrl V 60 vezes e alterar um por um as linhas. Eu vou fazer isso? Não, não precisa. Eu posso criar aqui um for. O que é esse for? O for é usado para repetir ações. Você define a quantidade de vezes que ele quer repetir e os valores que você quer que ele repita, né? Que ele substitua. No caso, o que eu fiz aqui? Eu criei um for de um índice i. Esse índice i ele vai estar contido do valor 1, ou seja, ele vai começar no 1 e vai ir até o valor máximo de colunas, que é o 60. Esse n qual é o número de colunas. Ó, eu rodo ele, é 59 no caso, né? N qual ele retornou 59. Por que eu não digito 59 aqui direto? Não é uma boa prática também. Por quê? Porque, sei lá, amanhã o Davi manda um arquivo para mim e fala: puta, aquele lá estava errado, esse que é o certo. E tem uma coluna a mais. Já quebra meu código. Nesse formato não, porque o R já vai ler só uma coluna a mais e já vai alterar aqui sozinho. Enfim, coloquei os parâmetros aqui do for entre parênteses. E agora, entre conchetes, eu vou digitar o código que vai estar dentro do for, igual aqui na função. Entre parênteses, os parâmetros, entre conchetes, o código. Entre chaves, no caso, né? Chaves aqui, falei errado. Enfim, abrir chaves. Aí eu coloco aqui a função que eu quero nessa interação, nesse loop. O for a gente também chama de loop. A função resumo underline categórica. Dentro dessa função eu vou pegar a base aluno, survey aluno. E aqui eu vou pegar a coluna que eu quero analisar, a variável. Como que eu faço isso? Lembra que lá em cima, para a gente selecionar a coluna, dá para a gente selecionar entre chaves. E que o R entende linha, vírgula, coluna. Cara, aqui é a mesma coisa. Eu vou deixar a linha em branco, porque eu quero todas as linhas daquela coluna. E a coluna eu vou pôr o i. O que ele vai fazer aqui? Ele vai substituir esse i por um número de 1 até 59. Então, aqui, a primeira vez que ele rodar esse for, ele vai pegar a primeira coluna. Na segunda vez, a segunda coluna. E assim por diante. E aqui eu coloquei essa função print, que ele só vai printar aqui embaixo o que esse for fizer. Sempre que esse for rodar, cada interação, cada coluna, ele vai printar aqui embaixo, vai aparecer aqui no console, certo? Mais uma vez, eu não estou atribuindo isso para nenhuma coluna. Eu podia criar uma lista com esse resumo, podia criar uma tabela de resumos, mas aqui é só para a gente ver, eu não criei nada. Tá certo? Então, esse for vai de 1 até 59
esse i ele vai assumindo esses valores e ele vai substituindo aqui. Por exemplo, aqui para vocês verem, não tem nenhum i carregado, ele carrega quando cria o for. Mas, por exemplo, se o i for 10, ó, ele já pegou a coluna cor e já deu um resumo dela, certo? Enfim, vou remover. Aqui esse valor, né? Essa variável. Removi. E agora eu rodo esse for. Eu não preciso selecionar tudo, só clicar dentro dele e dou um Ctrl Enter. Ó, ele já está rodando a 60 vezes. E aqui, a 60 não, 59. Tô encanado com 60, né? Passou uma moto aí. Podem ver que o i, ele já apareceu aqui, ó, 59, que foi a quantidade que a gente colocou aqui. E aqui estão os resultados, ó. Uma pessoa trabalha em uma empresa de Brodowski. A gente já pode ver também, ó, que as respostas elas precisam de um padrão. Não, não há, não tem, não trabalho com T maiúsculo, nenhuma. Elas significam a mesma coisa. Ribeirão Preto, todas têm o mesmo significado, mas foram escritas de formas diferentes. E isso dá erro na nossa análise. Então a gente vai precisar aprender a tratar esse dado para que tudo isso aqui se concentre em uma única resposta. Não esses Ribeirão Preto aqui, porque tudo Ribeirão Preto, e assim por diante. Isso para todas as colunas. Pode ver que tem um resumo aqui, ó. Tem um monte de 1, mas ó, não tenho. Poderiam ser vários nãos aqui. Enfim, depois vocês olham aí com mais calma no de vocês e vão vendo. E agora aqui a gente começa um pouco da parte do tratamento, né? Eu não padronizei todas as respostas. Eu peguei apenas algumas de exemplo aí, para vocês verem. E, enfim, a partir desse exemplo, vocês vão tentando alterar as outras aí, vão praticando nessa mesma base, certo? Enfim, o que eu fiz aqui? Atribuí as alterações para esse data frame. Usei a função mutate. Por que eu usei essa função mutate? Porque eu vou alterar a base de dados, vou criar colunas novas. Aqui no caso não vou criar colunas novas, mas eu vou ter as que já tem. O parênteses aqui de novo, a gente pode ver abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo. E a primeira variável que a gente vai tratar, a primeira coluna vai ser a coluna estética outros. Dentro desse mutate, eu vou digitar o nome da coluna que eu quero alterar, digitar igual, e então eu vou pegar todo o que eu quero fazer nela. Aqui no caso eu vou aplicar uma função if-else. Ou seja, eu quero pegar se existe algum NA, alguma resposta em branco, por exemplo, nessa coluna, ou, que é o sinalzinho que a gente viu lá em cima, alguma resposta que seja igual a nenhum, ou alguma resposta que seja igual a nada. O que eu vou fazer com isso aqui? Sempre que a resposta for vazia, sempre que a resposta for nenhum, sempre que a resposta for nada, eu vou substituir aqui por nenhum, certo? Aqui ficou redundante, nem precisaria desse, mas enfim. Eu acho que aqui era para ser nenhum com N maiúsculo, por exemplo. Ele vai deixar tudo minúsculo. E aí eu coloco essa vírgula. E repetir estética outros aqui, por quê? Porque o que for diferente disso aqui, ele vai manter igual. O que tiver dentro disso, ele vai substituir por nenhum. E o que tiver de diferente, ele vai manter como tá. O formato desse if-else é mais ou menos assim. O comentário, ele não vai ler isso aqui. If-else é o padrão que eu quero, vírgula,
o que eu quero substituir por esse padrão e aqui o que eu quero manter, certo? Assim, aqui eu coloquei manter, mas eu poderia substituir por outro valor. Por exemplo, se estiver dentro do padrão, ele substitui por x. Se não estiver dentro desse padrão, ele substitui por y, tá certo? O if else ele funciona assim. Aqui é um formato simples de if else, mas depois a gente pode ver que dá pra gente usar vários else dentro desse if. Aqui eu abri o if else e aqui embaixo eu fechei. Aí eu coloquei essa vírgula aqui porque eu quero alterar outra coluna, tá? Sempre que eu alterar uma coluna, eu coloco vírgula para ir para a próxima. Agora eu quero alterar a cidade e empresa. O que eu quero fazer nessa cidade? Como a gente viu lá em cima, tinha muito Ribeirão Preto com letra minúscula, Ribeirão Preto com letra maiúscula, não maiúsculo, não minúsculo. Então a gente vai padronizar isso. Vamos deixar tudo minúsculo, tudo sem acento e sem caracteres especiais. Como? A gente vai aplicar essa função toLower para a cidade e empresa e vamos atribuir esse valor na cidade e empresa. Eu poderia criar uma coluna nova, cidade e empresa minúscula, aí o R já ia entender que eu quero criar uma coluna nova com essa característica aqui. Vai ser a mesma resposta da cidade e empresa, mais minúsculo, mas aqui eu não vou. Coloco a vírgula, porque agora eu quero fazer outra alteração nessa variável. E essa alteração vai ser remover acentos. Então, eu vou usar a função rmaccent do pacote abjutils e vou aplicar na cidade empresa. O que mais? A gente acho que tinha ponto e vírgula que usaram naquela resposta. Então, nós vamos remover toda a pontuação. Como que a gente remove isso? Existem várias formas. Uma delas é usando o string str replace all. Ele vai substituir toda a pontuação por nada. Ele vai simplesmente remover. O que é isso aqui? Isso aqui é uma partezinha bem chata de trabalhar com texto que a gente chama de regex. Regex é uma lógica de programação que a gente usa para trabalhar textos. E, enfim, eu não sei de cabeça todos os regex. Eu sempre tenho que usar o Google, e se alguém falar para mim que decorou todas as formas, que acerta isso de primeira, quando vai usar, eu vou achar que tá mentindo, vou ter certeza que tá mentindo, porque é muita regrinha, é muito difícil. Eu mesmo só faço uma tentativa e erro, muito difícil eu fazer isso sem dar uma procurada no Google. Assim, se for coisa simples, que nem esse remover a pontuação, esse código eu já decorei. Mas muita coisa eu não sei. Por exemplo, se eu quiser pegar todas as palavras que começam com S, eu tenho que digitar, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, chapeuzinho, S. Se eu quiser as que terminam com S, eu digito S e cifrão, ele vai pegar as que terminam. Mas enfim, é cheio de regrinhas assim, chama regex, depois vocês dão um Google aí. E nesse caso, vou até digitar aqui. Nesse caso, isso aqui significa que eu vou remover toda a pontuação do texto e trocar por vazio. É só digitar aspas, aspas e apagar qualquer coisa que tenha dentro. Enfim, substituir pontuação por vazio. E agora, eu usei esse case when. O que é esse case when? Ele serve para a mesma coisa que o if else. Se a resposta for uma, faz isso. Se a resposta for outra, faz aquilo. Só que eu acho que dá pra gente ver ele melhor, né? Do que nesse formato de if else. Então eu coloquei case when, abri parênteses, aí aqui eu tô fechando parênteses, e eu digitei, ele vai detectar se
Se na coluna cidade e empresa tem alguma resposta com não, NAO, ou se na coluna cidade e empresa tem alguma resposta vazia, isso ele já vai substituir, aí você coloca o till indica que ele vai substituir esses dois valores por nenhuma. Aí a vírgula significa que eu quero fazer outra alteração. Então, a cidade e empresa for igual a RP, til vai substituir por Ribeirão Preto, vírgula. Esse true as character significa que tudo o que for diferente dessas condições aqui em cima, ele vai manter como caractere o mesmo valor da coluna. Tá certo? Agora a gente vai alterar o livros, que eu comentei lá meio que no começo, que muita gente respondeu eu leio X livros. E no caso a gente quer só o número. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o str extract. Eu poderia dar um... Ah não, aqui eu ia falar que eu podia substituir por um replace, mas não. Porque aqui eu não estou substituindo nada, eu estou extraindo os números. Eu vou ignorar todas as letras que tem lá e vou pegar os números. Aqui a gente entra no regex de novo. Regex entre conchetes ele indica que eu só quero números. E o mais, eu acho que é mais de um número. Ele pode se repetir. Porque eu acho que se eu apagar o mais, ele vai pegar o primeiro número e acabou. Se eu digitar o mais, ele vai pegar todos os números que tiverem naquela resposta. Mas, de novo, é regex, então tem que dar um Google, eu não sei todas essas regras. É muito chatinho. E aqui eu usei o if else, que ele vai trocar as respostas vazias. Por exemplo, como que pode ficar vazio? Se a pessoa, ao invés de digitar o número 6, ela escreveu 6, já zoou um pouco aqui, porque a gente já não vai pegar esse valor. O R já vai interpretar que não é um número e que essa resposta está vazia, é um NA. Então a gente vai trocar esse NA por 0, ou vamos manter a mesma resposta de antes. É o mesmo conceito do if else ali em cima, né? Tem o padrão, se é NA, substitui por 0, se não mantém aqui. Mas, enfim, aqui eu não considerei tratar caso a pessoa tivesse digitado, porque como são poucas respostas, eu já vi que ninguém digitou o número assim. E porque é um exemplo didático aqui, se fosse um trabalho maior, algo mais sério, aí a gente teria que pensar nesse tratamento da pessoa ter escrito por extenso ou ter digitado o algarismo aí. Enfim, dou Ctrl Enter, ele já rodou. Então agora se eu digitar aqui survey, aluno, cifrão e a coluna, ele já apareceu aqui, ó. A gente já pode ver que ele já mostrou os vetores, né? A gente já pode ver que todas as respostas são numéricas. E aqui provavelmente alguma pessoa respondeu não, respondeu não leio, ou deixou em branco, alguma coisa assim. Ou colocou 0 mesmo, não lê nenhum livro. Enfim, essa primeira parte é mais isso. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu não tenha me complicado muito falando. É um pouco estranho falar para um computador sem ninguém ver. Mas, bom, vou me acostumando aí para as próximas aulas, vocês veem se esse formato ficou melhor. Mandem dúvidas, críticas, sugestões de melhoria. Talvez a qualidade um pouco do vídeo não esteja muito boa, mas eu acho que vocês conseguem acompanhar. E, ainda não acabou. Tem essa parte aqui de exercícios de importação, que eu comentei na aula também. Foi aqui que deu o problema do pacote RTools. Enfim, eu vou ensinar vocês a instalar um pacote que ele se chama Base Cursos R, que é um
pacote que ele é composto por bases de dados para vocês treinarem o R, certo? Só que esse pacote, a gente instala ele de um jeito diferentinho. Ele não está no repositório do R, então a gente não pode dar um install package direto nele. O que a gente tem que fazer? A gente tem que instalar esse DevTools. Depois que instalar o DevTools, a gente vai chamar esse pacote e vai falar para ele que a gente quer usar a função install GitHub. Aí desse GitHub a gente vai digitar curso R, bases curso R, que ele vai entrar no GitHub da cursos R e vai baixar esse pacote. Dê Ctrl Enter. Eu não rodei a primeira linha porque eu já tenho instalado aqui. Mas enfim, aqui eu também já tinha instalado, né? E agora eu quero consultar quais bases tem nesse pacote. Então eu digito o nome do pacote, dois pontos, bases disponíveis. Dou um Ctrl Enter e tá aqui. Tem uma base adulta, uma base de Airbnb do Rio de Janeiro, uma base do AMES, do CETESB, da Covid, base de crédito, base de filmes, IMDb, não sei quais são as diferenças do IMDb, tem uma base de Pokémon e uma base SSP, não sei o que é também. Enfim, depois vocês vão abrindo, vão vendo o que vocês gostam, o que vocês querem trabalhar, o que vocês querem enxertar. E vão tentando selecionar alguma coluna delas, trocar o valor de NA por zero nas respostas delas, filtrar algum valor, agrupando e ver quais informações vocês conseguem extrair dessas bases. Para pegar a base aqui, ó, eu chamo o pacote bases curso R, dois pontos, e uso a função pegar base. Aqui no caso eu escolhi a Pokémon. E não pode esquecer de atribuir esse valor aqui. Ó, já apareceu aqui, Pokémon. São 900 linhas, 20 colunas. Importou em menos de um segundo aí. Aí aqui a gente já tem o resumo das respostas, ó. O que a gente poderia ver aqui, por exemplo, qual a altura média dos Pokémons, qual o peso, qual a altura média dos Pokémons de cada geração, qual o peso médio de Pokémon de cada geração ou de cada espécie. Aqui são 7 gerações, não sei se está muito atualizado. Mas enfim, aí vocês vão brincando quantos Pokémons do tipo grama tem, quantos Pokémons do tipo voador. Mas enfim, essa base aqui é só de exemplo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. No Excel é muito difícil você abrir uma planilha com milhões de linhas, né? Mas aqui no R, ó. Aqui só porque eu falei, tá demorando aqui. Aí já foi. Ele em segundos aí, ele importou uma tabela com 1 milhão de linhas, 1.094.284 linhas e 22 colunas. E você pode consultar ele aqui, ó, que é essa planilha aqui, esse data frame do Covid. E, enfim, essa é mais uma das vantagens do R, é você usar uma base de dados gigante rapidinho, né? Bom, aí fica para vocês brincarem um pouco. Como eu já falei, eu vou disponibilizar isso junto com o vídeo. Não esqueçam de fazer o zip antes de começar a tratar os dados, né? Extrai os arquivos do zip, que eu mostrei no começo, em uma pasta. Não esqueçam de deixar tudo que vocês usarem dentro da pasta do projeto. E eu acho que é isso. Bom, para criar um novo projeto aqui, caso vocês não lembrem, em File, New Project. Cadê? Novo diretório, novo projeto. E vocês escolhem a pasta do projeto que vocês querem criar. Mas aqui no caso eu já vou passar o projeto pronto para vocês, né?
e a gente vai usar ele. Enfim, acho que por hoje é isso aí. Talvez tenha ficado um pouco comprido aí, mas vocês vão pausando, vão vendo depois. Acho que talvez eu tenha sido um pouco repetitivo também. É, De novo, dúvidas, críticas ou sugestões, vocês me mandam. Espero que esteja audível, senão vou ter que gravar tudo de novo. Mas, sei lá, é isso aí. Vamos tentando, qualquer dúvida vocês me mandam. Até mais. Tchau, tchau.